Oi gente, tudo bem? Estou aqui contando um pouquinho da minha experiência da viagem pela Europa e eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha viagem para Roma. Estou fazendo alguns vídeos das 3 cidades que eu passei, que é Londres, Paris e Roma. E se você quiser ver algum desses vídeos, o vídeo que eu fiz da viagem mesmo, com os pontos turísticos da gente passeando por lá, já está disponível. Então esse é o vídeo mais eu contando a experiência mesmo. Uma coisa que eu tinha falado nos stories, pra quem não me segue, @blogatelierdadé, é uma coisa muito legal que ajudou nessa vivência da viagem, foi ter pesquisado antes, assim, tipo, mergulhado de cabeça, assim, no lugar, sabe? E eu fiz isso com Londres, então Londres eu tava fissurada em Londres, tava reassistindo todas as coisas que eu imaginava que tinha Londres, minhas coisas preferidas de Londres. Então assim, eu mergulhei de cabeça em Londres e Roma acabou ficando um pouco, assim, sabe? Eu dei uma pesquisada, claro, fiz a lição de casa, claro, mas assim, não foi tanto quanto Londres. Aproveitei? Aproveitei, muito. Poderia ter aproveitado mais? Poderia, se eu tivesse pesquisado mais. Então, às vezes a gente tava passando perto de um lugar, daí eu via no Maps ali, é tal lugar, não sei o que, não sei o que. Mas por que eu não pesquisei antes, entendeu? Já pra, de repente, ir direto lá. Só que Deus foi tão bom que aconteceu algumas coincidências bem legais da viagem pra Roma. Uma delas foi a gente conhecer o Largo de Torre Argentina, que é um santuário dos gatos. Então, tem uma ONG que alimenta e cuida desses gatinhos e é muito interessante porque é como se fosse um buraco gigantesco assim na terra, diferente do nível da rua, então é uns 5 metros para baixo. Ali também foi aonde o Júlio César foi morto, naquela reunião lá e tal, e o Brutus começou a matar ele, todo mundo matou lá pelos generais, sei lá, da época. Então, olha quanta história tem no lugar e a gente, tipo, eu não pesquisei, a gente tava passando por acaso por perto, daí eu vi que era meio pra baixo o negócio, e falei, vou lá, vou ver o que é. Corri lá, vi um monte de gato, eu falei, meu Deus, o que é aqui? E daí o ônibus veio, eu tive que sair correndo, daí depois eu joguei no Google, consegui pesquisar lá e a gente voltou num outro dia lá pra visitar, porque eu não tinha pesquisado tanto assim, sabe? Então essa é uma dica legal pra qualquer lugar, assim, primeiro, né, fazer uma imersão cultural do máximo de coisas que a gente conseguir e aí depois ficar no mapa sempre olhando ali o que tem perto, o que não tem, que isso é muito legal. Às vezes tem uma coisa bem bacana perto de você e você nem vê porque não tá atento a essas coisas. E assim que a gente chegou em Roma, foi bem engraçado, porque a gente tava em Londres e um dia a gente foi pra Paris. Então a gente teve essa imersão assim, tipo, uau, né, Londres, e tipo, tudo era limpo, tudo era lindo, tudo era incrível, tudo era maravilhoso. E a gente chegou em Roma, e Roma é meio malucona, assim, entendeu? Pra não falar outra coisa. É uma cidade muito suja, então esse foi o primeiro choque que eu levei, assim, sabe? Tipo, nossa, que lugar sujo. E em Londres não é assim, em Curitiba não é assim, né? É um lugar muito limpo, né? Aqui na fazenda também é um lugar muito limpo que a gente vive, não tem lixo na rua, essas coisas aradas assim, sabe? Lá em Roma não, é lixo trombolho no meio da rua, onde você vai, toda esquina tem lixo. É uma cidade muito suja, assim, sabe? Isso foi uma coisa que eu fiquei triste, assim, de ver, porque é uma cidade muito histórica, tudo que tem lá é histórico. Então talvez já seja um pouco por causa disso que eles não cuidem, não sei. Então qualquer coisa que tem lá tem milhares de anos e faz parte da história, então acho que pra eles é, tipo, tudo é histórico, sabe? Como? Tipo, não importa muito. Mas isso é uma coisa que eu fiquei muito sentido, assim, que dá a impressão que eles não cuidam tão bem, assim, das coisas como em Londres. Em Londres eles têm um zelo, assim, absurdo em tudo. E em Roma eu não senti isso, sabe? Talvez seja a minha experiência, não sei que eu não senti isso, achei meio suja. E já na primeira refeição que a gente vai fazer, no almoço, né, como italiano a gente não manja nada, e no lugar lá não tinha muita coisa em inglês no cardápio, acho que nem tinha inglês, eu pedi pra mudar um macarrão lá, que só queria um macarrão com molho. Eu vi que o garçom fez uma cara que não gostou muito, sabe? Aí eu pensei, bom, beleza, não vou voltar mais aqui mesmo. Aí depois eu fui perguntar pra uma amiga minha que é italiana e já viajou pra Itália com relação à alimentação. E aí eu descobri que eu fiz uma gafe terrível. Não se pode pedir pra mudar os alimentos lá, os pratos. Porque eles fazem isso como se fosse uma criação. Então a pessoa que criou aquele prato se come assim. Ou você come aquele prato daquele jeito ou você não come. Entendeu? Não tem um meio termo, tipo, tem como tirar carne? Não tem como tirar carne. A pessoa
criou aquilo com a carne, ou você pede e você não come a carne ali, mas você não pede pra trocar. Igual é muito comum aqui, né? A gente pede pra substituir, a gente pede pra tirar e tal. Lá isso é um desrespeito. Então é por isso que o garçom me olhou daquela jeito. Aí depois que eu fui pesquisar essas coisas, aí eu achei uma blogueira, alguém falando também, que lá em Roma eles mexem muito com as mulheres lá. E eles sabem quem são as mulheres brasileiras pelo estereótipo, pelo corpo, sei lá. E isso me deixou um pouco insegura, sabe? Então toda aquela segurança que eu tinha sentido em Londres, das pessoas não mexerem, de você estar bem livre assim na rua, sabe? Aquela segurança que você sente de verdade, que ninguém vai mexer com você, ninguém vai sujar, ninguém vai vir de roubar. Eu não senti em Roma, sabe? Então Roma eu senti mais essa insegurança assim, tipo, os olhares, dá pra ver que é meio que igual aqui, sabe? Infelizmente, assim, a questão de homem pra mulher. E isso é muito ruim, sabe? Então teve uma oportunidade que eu poderia ter saído sozinha, que meu irmão e meu pai foram num jogo de futebol lá, e eu não queria ir porque eu não gosto de futebol. E daí eu pensei, cara, eu não vou sair sozinha porque eu não sei o idioma, né, italiano. O inglês me viro, mas bem poucas pessoas falam inglês e é um inglês muito diferente, é um inglês com sotaque, eu acho, né? Então às vezes eu parava assim pra entender o idioma que a pessoa tá falando e era inglês, pra você ter uma ideia do sotaque que tem ali. E aí eu pensei, não vou sair porque eu não me senti segura. E isso foi meio chato, assim, porque infelizmente, né, tem uma cultura meio que, sei lá, da gente aqui, dos brasileiros, disso de ficar mexendo com as mulheres e tal. E eu não quis sair porque eu não queria passar por uma situação assim fora do Brasil, né? Roma é muito linda, os pontos turísticos, então as vielas, assim, é meio maluco, o trânsito é meio caótico. É o trânsito na mão direita mesmo, não é mão inglesa, igual em Londres, mas é tudo muito caótico, as ruas são bem curtinhas assim, e os carros estão passando e passa pedestre junto, passa moto, passa o que for junto, tem muita moto em Roma, então o que tá na rua passa junto, assim, não tem essas, tipo, a preferência do pedestre, a preferência de não sei o que, não, você vai indo, tanto que eu ficava, meu Deus, você tá andando, o carro tá do teu lado, tipo, não tem como você fugir disso, porque eu acho que as ruas são muito estreitinhas, então pra eles é comum. A gente que estranha um pouco, porque aqui a gente tem mais espaço, né? E lá em Roma a gente ficou num Airbnb com uma localização bem legal até, assim, tinha várias coisas assim, meio que fácil de se locomover. E uma coisa muito interessante é que o transporte público em Roma é muito diferente de Londres, porque Londres é tudo muito bonito, tudo muito funciona, sabe? Todo mundo é certinho, todo mundo paga certinho. Em Roma não, em Roma é tipo, lá vão ter. Você paga se você quiser, se você não quiser pagar o ônibus, você também não paga. Mas o ônibus é caindo aos pedaços, então tipo, o horário tudo errado. Essa parte é bem zoada, cara. Então, assim, em Roma é muito melhor caminhar, né, ir de a pé pros lugares do que pegar ônibus, enquanto, né, Londres era diferente. Então, talvez a gente tenha tido essa experiência, tipo, algo tão bom e algo não tão legal, ou, tipo, com uma vivência diferente, uma cultura diferente, né. Mas em Roma, algumas vezes a gente não pagou a tarifa do ônibus, porque a gente pagava, as pessoas olhavam meio que estranho, tipo, por que você tá pagando o ônibus? Ninguém paga o ônibus aqui. E é bem esquisito, assim, sabe? É um cartãozinho, né? Tipo cartão de crédito, assim, que você compra antes, um voucher ali, passa no ônibus, mas são pouquíssimas as pessoas que pagam. Talvez seja por isso que o transporte é tão precário, assim, sabe? Porque os ônibus são realmente bem caindo aos pedaços, assim, o motorista meio que de mau humor, não deu uma informação lá, a gente meio que quase se perdeu uma hora lá. Então talvez, né, seja tudo um reflexo disso. Mas enfim, em Roma a gente fez alguns passeios maravilhosos, como a Fontana di Trevi, minha preferida, vou começar pelos preferidos. E a fontana é muito bonita, né? A história dela também é bonita, né? Porque você joga a moedinha lá com a mão esquerda por cima do ombro direito e faz um pedido. Mas a ideia do pedido é que basicamente você vai voltar a Roma. Então a maior parte dos pedidos é que você volte a Roma. O meu pedido não foi esse. Mas é muito legal e eles recolhem essas moedas e dão para instituições de caridade, e isso gera
milhões, assim, eu ia falar bi, mas eu acho que é milhões, porque é muita moeda que tem lá, as pessoas fazem meio que esse ritual ali na Fontana de Trevi. Na Fontana de Trevi era um lugar, assim, que eu queria muito ir, e queria fazer fotos legais. A gente passou lá uma hora e tava assim de turista, de galera e tal, a gente não conseguiu tirar foto, não conseguiu ver direito. E aí a gente madrugou um outro dia pra gente ir só na Fontana de Trevi de madrugada. Então a gente saiu, acho que era, sei lá, umas 6 horas da manhã por aí, e a gente foi lá. E foi muito legal essa experiência, indico, inclusive, se você quer fazer fotos legais em pontos turísticos quando você viajar, madrugue, que vale a pena. Gente, ficou lindas as fotos, vídeos, coisas que eu queria fazer lá, sem turista, sem gente, tudo. E até tinha um casal fazendo ensaio, tipo, tem várias pessoas que têm a mesma ideia, né, claro. Mas é mais fácil de você fazer o que você quer ali do que, sei lá, horário de pico que ferve de turista. A gente fez o passeio também do Coliseu, né? Imagina ir pra Roma e ir pro Coliseu, né? E foi muito legal, mas ao mesmo tempo vem esse baque, assim, que eu achei que não é tão bem cuidado, sabe como? Tipo, dá a impressão que não tem tantos guardinhas, dá a impressão que é meio sujo, não é tão cuidado. Eu tive essa impressão. É muito mágico estar no Coliseu e imaginar, né, todas as coisas que aconteceram ali. E isso realmente dá um baque, assim, de você estar num lugar muito histórico, sabe? Isso te mexe, assim, sabe, por dentro. É muito legal. E no horário que a gente foi também não tinha tanto turista, então a gente conseguiu passear bastante, ver bem certinho. E o Coliseu, o passeio do Coliseu, ele é interligado com o Palatino e com o Fórum Romano, então você faz esse passeio tudo junto, esse passeio é pago. E a gente conseguiu fazer de uma forma bem tranquila. A gente também foi pro Palatino, pro Fórum Romano, que é lindíssimo, lindíssimo. A visão que tem lá de cima, você consegue ver o Coliseu longe, toda a história que tem ali, então tudo é histórico, sabe? Se aquela estátua X é de tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aquele não sei o que, tudo é muito histórico, então você consegue ver arte e ver cultura mesmo sem pagar. Então, se você tá na rua, andando na rua lá, você já vê tal prédio de tal ano, de tal não sei o que. Então você tem ali coisas gratuitas, né? História e arte, turismo gratuito dessa forma. E é muito legal também você aproveitar isso, né? De ver as coisas também que você quer pago, claro, porque é legal, mas de aproveitar o fato de estar na rua ali mesmo, né? Por isso que eu falei do Maps. É legal você sempre estar no Google Maps para saber o que tem por perto. O meu outro lugar preferido de Roma é o Panteão. Lindo, lindo, lindo. Ah, tem mais uma cidade, né? Eu foco nessas três porque às vezes eu esqueço que o Vaticano é um país e é uma cidade independente. Então conta, né, como um país e uma cidade a mais. A gente foi pro Vaticano também. E é bem emocionante de estar lá na Praça de São Pedro, né? Aí só deixa eu terminar de falar do Panteão. O Panteão é lindo demais, assim, quando você entra na cúpula dele que é aberta e você fica imaginando como que eles construíram aquele troço, gente. Como? Não entra na minha cabeça. Por isso que às vezes faz sentido. Estou ironizando, tá, amiguinhos? Faz sentido a teoria dos extraterrestres que construíram essas coisas, né? Tem uma teoria disso. Porque, cara, é muito... Eu não acredito nisso, tá, gente? É brincadeira. É muito maluco, assim. Quando você tá dentro do lugar, você não consegue ver o final, assim. Parece que é imenso, parece que bate no céu, assim, aquele negócio, né? A cúpula ali do Panteão. E é muito legal a arquitetura, porque ela é aberta em cima e tem vários furinhos no chão, assim, pra escoar a água. Quando chove, molha, né, porque é aberto. Então, pra não ficar tudo alagado, tem esses furinhos. Como que eles pensaram nisso no ano, sabe Deus o quê? E criaram isso, gente. Olha a inteligência dos romanos, sério, é algo absurdo. E eu achei lindíssimo, assim, a Fontana de Trevi e o Panteão é meus preferidos de Roma, não adianta. A gente foi também para várias praças, então em Roma tem várias praças, né? Piazza del não sei o que, Piazza del Popolo, Piazza del... Tem várias praças, então a gente foi em várias, assim, não vou falar todas aqui porque a gente foi em várias que são bem lindas também. E é aquilo que eu falei, arte gratuita, turismo gratuito na rua, você consegue ver essas coisas assim que é lindo. E a gente fez um passeio muito, muito, muito forte, assim, incrível, que foi o passeio na tumba do apóstolo Pedro. E é muito legal esse passeio porque ele é embaixo da Catedral de São Pedro, então é embaixo, assim, tem um guia que vai explicando todas as coisas. Nesse dia eu acho que eu tava meio ansiosa porque esse é um passeio que eles são poucas pessoas e é um lugar fechado. E eu tava achando que ia ser
super, super, super apertado, eu acho que inconscientemente me deu uma crise de ansiedade, eu acho que eu passei um pouco mal, assim, sabe? Foi um dia que eu já tava meio tipo, ai, não tô legal. Mas eu acho que era a ansiedade desse passeio ser em lugar apertado. E a gente foi no túmulo dele, então é abaixo da terra, um nível abaixo da terra. Mas ainda bem que eu fui, foi muito legal, não passei mal, mas é muito incrível, porque o guia vai explicando pra você, a gente tava num cemitério do século II, pra você ter ideia do negócio, assim, de quão antigo era. Então os cemitérios, eles eram como se fossem casas de verdade, e a diferença é que eles enterravam, né, os mortos lá, mas era uma casa, era como se fosse um residencial, que a gente tem aqui, casa 1, 2, 3, assim, era assim o cemitério lá. E, nossa, é incrível, assim, que ela vai contando toda a história, vai te explicando, aconteceu assim e tal. E tem toda uma história por trás do túmulo de São Pedro, que eu não vou reproduzir aqui, porque eu também não vou saber falar com convicção, com certeza dos fatos. Mas, enfim, tem uma caixinha que acredita-se que tem os restos mortais do apóstolo Pedro. E é bem emocionante você ver isso, sabe? A gente tá lá e vê isso, assim. E até a Praça de São Pedro, assim, tem aquele obelisco no meio, né? Acredita-se que foi a última coisa que o apóstolo Pedro viu antes de morrer. Então, tem várias coisas, assim, históricas que ligam com a Bíblia, que é muito emocionante. Isso, assim, é muito emocionante. Não só essa parte de histórica que liga, né, o que já aconteceu, como também o que vai acontecer. Né? A parte das profecias ali de Daniel e Apocalipse, elas são extremamente ligadas, conectadas com Roma papal, que é o Vaticano, o catolicismo, enfim, se você tá boiando no que eu tô falando, me manda uma mensagem que a gente vai conversar. Mas as profecias, elas que tem na Bíblia, são extremamente, assim, conectadas com isso. E a gente lembra, né, tipo, as coisas, assim, vê o que vai acontecer ali, estando ali, no meio de tudo, é fantástico, assim, é fantástico. É um sentimento de, tipo, meu Deus, cara, isso aconteceu, isso se cumpriu, isso é profético e isso vai acontecer. E é algo, assim, alucinante, assim, poder viver isso, sabe? Fazer parte da história dessa forma. Isso foi muito emocionante. Outra coisa também que foi bem emocionante, a gente foi no Museu do Vaticano, que tem a Capela Sistina, que, gente, é muito maluco, assim, porque tinha muita gente, muita, assim, ó, tava assim, socado de gente. E também não podia filmar, né, mas eu, nas minhas maracutaias, filmei a Capela Sistina, cenas agora. E é muito legal, né, toda a parte histórica que tem lá, os quadros, as esculturas, cara, tudo. Só o fato de, tipo, eu vi a pintura do Michelangelo, cara, eu vi a Pietà, que tem dentro da Catedral de São Pedro. Ai, é muito sensacional, assim, sabe, as coisas que a gente estudava, sei lá, no ensino médio, poder viver isso. Em Roma a gente também foi numa igreja adventista lá e foi muito legal essa experiência porque é uma igreja bem humilde, assim, bem carente de pastores, de estrutura. A gente vê que é muito diferente daquilo do que a gente tem aqui. A gente tem igrejas lindíssimas, com conforto, com tudo que a gente precisa a gente tem dentro de uma igreja. Lá eu não tive essa sensação. Mas o oposto disso foi o acolhimento das pessoas, sabe? Isso foi muito legal. Então, o meu irmão tinha conversado com um rapaz lá que já veio e conversou com a gente, né, em inglês, que daí meu irmão entende um pouco melhor, entende super bem, na verdade. E porque o italiano, vixe, todos nós três lá éramos esquerdo no italiano. E daí tinha várias partes lá do culto que você conseguia fazer acompanhamento aqui com a tradução em inglês, então era um pouco mais fácil a gente entender do que o italiano. Se bem que teve algumas partes do italiano que é mais... você consegue deduzir um pouco melhor, né? Então eu entendi um pouco melhor do que o pastor falou, mas foi muito legal a experiência de estar ali da igreja adventista ali. E de frente pra igreja era o Vaticano, assim, tipo, é muito legal essa experiência. Mas foi isso, gente. Então, Roma foi a última cidade que a gente passou. Aí de Roma a gente já voltou, né, embora pra São Paulo. E foi engraçado que enquanto a gente estava em Roma, na última semana que a gente estava lá, aconteceu o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, né? Veio uma pessoa da Itália, do norte, eu acho, da Itália, e veio pro Brasil.
E aí foi o primeiro caso, né? Aí eu lembro que nesse dia todas as minhas amigas mandando tipo, Dé, como é que você tá? Você tá bem? Não sei o que, não sei o que. E eu fiquei, que? Oi? Porque eu não ficava olhando muito essas coisas pra eu não dar uma surtada. Porque se a gente ficar olhando muito, todos os lugares que a gente ia era lugar turístico. Tinha muita gente, então não tinha como a gente não ir nos lugares, né? Não aproveitar. E não tava nessa alta, né, que tá tendo, tipo, teve essa quarentena e tudo mais, então foi bem antes disso, né, foi antes de tudo esse rolê aí. E aí eu vi que os amigos mandavam as coisas e falei, credo, gente, tá tudo bem, calma, estou indo embora. Mas eu confesso pra vocês que no último dia ali, eu tava bem aflita com relação ao coronavírus, né? A gente não encontrou máscaras pra comprar, a gente não encontrava mais álcool em gel. Então, o que a gente tinha ali tava, né, na economia de álcool em gel, e máscara a gente não tinha, a gente não encontrava. Aí isso já dá um desespero, sabe? Aquele efeito que vai dando, tipo, não tem, então tá feio o negócio mesmo. Mas graças a Deus voltamos e está tudo bem. E foi logo depois que a gente voltou, assim, umas 2 semanas depois, foi que explodiu o coronavírus na Itália, uma situação muito triste. E eu fico pensando como Deus foi bom em nos proteger nesse momento, sabe? Porque a gente conseguiu fazer um passeio incrível com todas as coisas que a gente tinha planejado, até a mais, porque a gente conseguiu tempo a mais, a gente conseguiu ver coisas a mais. Conseguimos voltar para o Brasil na paz, na tranquilidade, e está tudo bem com a nossa saúde, sabe? E eu vejo Deus agindo de uma forma muito, muito forte, assim, nessa viagem toda, sabe? E aí logo depois, semanas depois, eu vendo as coisas que aconteciam na Itália, em Roma, os lugares que eu estive que tava assim de gente, Fontana de Trevi, Panteão, Coliseu, vazio, sabe? É arrepiante, assim, sabe? Eu fico arrepiada só de pensar em como as coisas aconteceram, sabe? Dessa forma. Mas, enfim, gente, essas foram a minha experiência, né, com Roma, com relação à cidade de Roma. Igual eu tô falando em todos os vídeos, eu não vou conseguir falar pra vocês esse fato assim, de quanto foi, quanto não foi, porque eu ganhei essa viagem, sim. Ai, incrível, né? E muito obrigada. E quando a gente ganha um presente, a gente fica perguntando quanto foi, quando não foi. A gente vai lá, aproveita. E foi isso que eu fiz. Voltei com a sensação que aproveitei ao máximo de todas as coisas que eu pude, sem arrependimento nenhum. E é isso que importa, né? Mas se você quiser conversar comigo sobre alguma coisa que eu possa te ajudar, alguma informação, enfim, trocar uma figurinha, me manda pra gente trocar uma ideia, porque eu vou adorar falar de viagem, da viagem, que é tudo incrível, tudo lindo, maravilhoso. E até mesmo essas experiências culturais que parecem ser negativas, como lixo, como não ser tão bem cuidado e tal, talvez seja só uma experiência cultural mesmo, não é algo ruim, né? E é mais isso que a gente tem que compartilhar mesmo, que é legal, tá bom? Então é isso, um beijo, tchau! Inclusive, tchau é oi lá, você pode usar tchau como oi ou tchau. Que loucura, né? Mas é uma curiosidade também que acabou passando assim, que eu achei legal falar. Então, tchau!